Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos à nossa casa. A casa é realmente nossa, de todos nós. E para darmos início à nossa reunião, nós vamos ter como ambientação, vamos passar o vídeo da música Nova Luz, do Grupo de Arte Nascente, o GAM, que é lá de Goiânia. É nova luz.
Amado Mestre Jesus, que a luz que emana de Ti, Senhor, possa nos banhar neste momento, inundando este ambiente, banhando nossos corações, iluminando nossas mentes, para que tenhamos, Senhor, mentes e corações abertos às lições que receberemos na noite de hoje. E que a nossa irmã, responsável pelo estudo da noite de hoje, possa receber todo o amparo da espiritualidade superior para servir de fiel intérprete da Tua mensagem, falando aos nossos corações, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir. Abençoe e ampare a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos aproveitar esses momentos preciosos em que estaremos na Tua presença, na Tua companhia. Que assim seja. Bem, meus irmãos, agora nós teremos a divulgação da obra espírita com a nossa irmã Rosângela Souza. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. O livro que trazemos hoje é o livro Alvorada Cristã. O autor espiritual é Neio Lúcio e é uma psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Esse livro, eu tenho por ele um afeto muito grande. Esse livro fez e faz parte da minha vida, da evangelização das crianças da casa, do culto do Evangelho no lar, né? Quando eles estavam numa idade 9, 10 anos, nós estudamos ele. Essa aqui é a versão com desenhos, lindíssima, maravilhosa. E sempre fez e faz parte. Também temos por ele um carinho, a nossa casa tem por ele também um carinho especial, porque foi com este livro, com as histórias contidas nesse livro, que iniciou-se na nossa casa o estudo dos pais, que os pais traziam as crianças para a evangelização, era um bom número de crianças. E a dos jovens não, dos jovens era de tarde. Era sábado à tarde. Eu já ia falar errado aqui. Mas aí as crianças entravam para a sala e os pais ficavam por aí. E uma amiga nossa queridíssima trabalhadora da casa, Dona Nancy, vinha na época ajudar no passe, conforme eu falei, eram muitas crianças, e também ficava por aí. Aí um dia ela pegou esse livro, que ela também evangelizou os filhos dela com ele, levou os adultos para a sala ali atrás e começou a contar e comentar, sem nenhuma pretensão, somente para que as pessoas ficassem reunidas e estudando o Espiritismo de uma outra forma. E o negócio deu tão certo, né, amigos, que foi instituído o estudo dos pais, que não tinha, e passou a ter, mesmo depois que ela se foi. E algumas casas, né, Alexandre, me corrija se eu estiver falando bobagem, fazem também o estudo dos pais baseado na experiência do céu. Ele é um livro
E você lendo aqui, para o estudo dos jovens. Não se iludam. Ajuda os jovens, ajuda as crianças. Esse aqui então tem ilustrações belíssimas e é para nós também. Não são historinhas, só historinha? Vou dar um spoiler só de umazinha, para ver se a gente... Tem uma amiga que não gosta, estou me encaixando muito nessas histórias. O Carneiro Revoltado. Só um pedacinho, tá? Um dia olhou para Deus e reclamou: isso aqui é quente, incomoda, não sei o quê. E uma vez por ano, 2, vem o meu dom, me joga no chão, passa uma máquina e tira tudo. Aí eu sinto frio, muito calor, muito frio. Aí pediu a Deus: quero ser todo cobertinho de mel. Aí Deus, o Criador, permitiu. Veio os insetos e acabaram com ele, com a paz, não conseguiu dormir, não conseguia pular de um coberto de insetos. Eu não quero mais, meu Deus. Quero ser de cristal, brilhar na luz. Pedido aceito. Usou a vestimenta de cristal. Os cristais quebraram, penetraram a pele dele, sangrou, doeu, se arrependeu. E aí pediu outras coisas, alface. Quis ter de alface, verdinho, fresquinho, alface é leve, alface não corta, alface não isso, não aquilo. Os cavalinhos viram ele e... Resultado, através dessa jornada, dessas experiências, ele entendeu que ele estava no lugar certo, com a vestimenta certa, fazendo a coisa certa, e que mesmo nos momentos que ele não gostava, que ele considerava sofrimento, ser tosado, era para o bem dele. Alguém aí se encaixou? Então, esse livro traz outras tantas experiências belíssimas, que tanto atende às crianças, aos jovens e a nós adultos, com certeza. Alvorada Cristã. Obrigada, irmãos. Nós agradecemos a nossa irmã Rosângela, que além de trazer essa memória afetiva maravilhosa de Tia Nancy, uma querida, que está lá no plano espiritual, quer dizer, continua aqui trabalhando, está trabalhando, de vez em quando se comunica, está aí com a gente trabalhando do outro lado, mas está uma querida, e essa obra que é maravilhosa, realmente. A gente recomenda mesmo. Bem, meus irmãos, agora nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo, a nossa palestra. Hoje estamos recebendo com muita alegria nossa irmã e amiga Camila Chaves, que é trabalhadora do Centro Espírita Discípulos de Jesus, que fica na Rua Amaral Costa, número 52, em Campo Grande. E nós estamos continuando o 6º mês do Projeto Educativo Doutrinário, nosso PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E hoje o tema será: Não perca a sua fé. Vamos lembrar com a nossa irmã. Boa noite a todas e todos. Uma boa noite mais gostoso. Boa noite. Já sei que já são 8 horas de uma sexta-feira, né? A gente já veio de uma semana cansada, e chega a pessoa aqui na frente pedindo para falar com mais força, né? Mas é só para sentir essa vibração boa de vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez nessa casa. Estou vindo aqui uma vez por ano, tá bom? Posso voltar mais se vocês gostarem. Se não gostarem, é só falar para o Alexandre que ele não me convida mais, tá? Agradecer então por essa oportunidade e dizer que eu fiquei muito feliz em ouvir vocês cantando a música do GAN, né? É uma música que eu acho que ela já é bem antiga, né? Então fiquei feliz de saber que está todo mundo com a letra na ponta da língua, porque é um pouco do que a gente vai conversar hoje. O tema do 10º Nova Luz. Então é isso. Mas esse tema da fé ativa foi um tema de colégio, né? Da fé, sim. Da fé foi. O título do tema do 10º. Olha que legal. E aproveitando que vocês estavam no momento de avisos, eu vou também fazer convites aqui, né? Lá no Discípulos eu estou como coordenadora do grupo de mocidade. Então fica aqui meu convite para os jovens e os jovens de mais idade também aparecerem, porque a gente trabalha com a mocidade e a gente tem uma oficina de música, né? Tem violão, tem teclado, tem carrom, está querendo evoluir com a bateria. Então quem se sentir à vontade, nossos encontros por enquanto são quinzenais.
Esse domingo a gente não vai ter, porque os nossos jovens e nós estaremos no EMEST, mas no dia 21 estaremos na Rua Saquarema, número 39, que é uma outra unidade do Discípulos. Então a gente tem uma página no Instagram, que é @JuventudeCEDJ, onde a gente coloca os dias que a gente vai estar, enfim, que a gente vai estar esperando vocês lá, vão ser muito bem-vindos. E o segundo convite é, dia 21 a gente tem a mocidade, dia 22 de setembro, também na Rua Saquarema, a gente vai ter uma palestra do nosso irmão Tiago Brito. Não sei se vocês conhecem o Tiago, ele vai fazer a palestra Família Difícil, Parente Problema. Vai ser às 19h30 na Rua Saquarema, tá? Então fica o convite para vocês também prestigiar esse nosso irmão que está lançando um livro, então vai ter um momento de autógrafos, tanto antes quanto depois da palestra dele sobre o livro. Então, feitos os convites, agradecer mais uma vez esse convite e dizer que, assim, quando for me dado o tema, toda vez que a gente recebe um convite, né, para falar sobre algum tema e tudo mais, a gente fica imaginando como é a linha, né, que a gente pode seguir, qual o caminho que vai ser mais interessante, como é que a gente pode estudar primeiro para a gente e também para os outros, né? Eu sempre costumo dizer que os temas de palestra, quando chegam, eles nunca são para vocês, primeiro são para mim. Então, assim, agradeço a Alexandre essa oportunidade, porque eu acho que a gente está num mês, né, em que a gente lembra do Setembro Amarelo. Pode passar. O Setembro Amarelo é um convite, né, na política nacional para a gente lembrar da importância da nossa saúde mental, pensar na importância da valorização da vida e prevenção do suicídio, né? E assim, por mais que a gente tenha esse mês para lembrar, eu acho que temas como esse, eles devem ser trabalhados ao longo do ano, porque não é só em setembro que a gente precisa valorizar a vida, né? A gente precisa valorizar a vida todos os dias. Tem uns dias mais, outros menos que a gente está, né, cambaleando, mas a gente, enquanto espíritas, precisamos sim ter esse tema como algo latente no nosso dia a dia, né? Então, a nossa proposta aqui é trazer, né, um pouco da ideia da importância da saúde mental, a importância da gente trabalhar esse tema, relacionando aí a relação com a fé, né? Por que a gente traz isso? A gente tem que ter muito cuidado, porque eu não sou psicóloga, então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de Setembro Amarelo, para não virar um papo de coaching, né? Faça isso, faça aquilo, que é uma coisa que, se não for levada a sério, pode ter consequências muito graves, então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, pensando nisso, a ideia de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo é para a gente relembrar Kardec. Kardec, lá no século XIX, estava trabalhando isso, estava falando da valorização da vida, e ele destacou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo para falar de fé, né? Tanto que tem até a frase aqui, né? A fé remove montanhas, que é o título desse capítulo, que é o capítulo 19. Então, a gente vai tratar esse tema para mostrar como que ele está tão atual para a gente conversar e relacionar com o Setembro Amarelo. Então, a ideia é a gente trabalhar a ideia da fé e também fazer aí no final uma autorreflexão sobre como é que a gente torna essa fé algo que sai de nós e se mostra aos outros, né? Uma fé ativa, uma fé com obras. Essa é a nossa proposta. Então, para começar, a gente precisa entender que quando a gente trata de Setembro Amarelo, a gente precisa pensar o que é concepção de saúde, né? Durante muito tempo, a gente nas ciências, né, sociais, nas ciências naturais, na medicina, saúde era sinônimo de ausência de doenças. Só que com a OMS, a gente muda essa concepção para uma concepção ampliada de saúde, que a gente chama. Porque saúde não é ausência de doença, mas sim toda a questão que envolve a nossa saúde física, mental, social e também espiritual. Então, para a OMS, quando a gente fala de saúde, a gente tem que estar trabalhando essas 4 vertentes. Sem isso, a gente não pode dizer que é a saúde, né? Então, quando a gente está aqui na Casa Espírita, a gente está trabalhando a nossa saúde mental, porque a gente está ouvindo, está estudando, a gente está se relacionando uns com os outros, a gente está trabalhando a nossa espiritualidade e, com certeza, bebendo essa água fluidificada, a gente está trabalhando a nossa saúde física também, né? Então, essa que é a minha proposta com vocês. Se vocês tiverem qualquer coisa, se eu estiver falando rápido, pode me interromper, eu não tenho problemas, tá?
Enfim, vou ter alguns momentos que eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Se vocês se sentirem à vontade para responder, fiquem à vontade, tá? Mas prometo que eu não vou ser incisiva com isso não, tá bom? Pode passar. Eu queria começar, né, trazendo um pouco da música do GAN, né? No início, né, esse é um poema, né, que foi musicado pelo pessoal do GAN, se eu não me engano é o Confia Sempre, da Meimei. E a primeira frase, né, é aquilo, né? Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, o teu lar. E aí eu não sei vocês, né? A gente hoje, às vezes, acorda com uma certa desesperança, né? A gente às vezes olha e fala assim, a humanidade, não tem mais fé na humanidade. Às vezes a gente, antes do relógio desperta, a gente pega o celular e vai ver as notícias, e antes de tomar café a gente é bombardeado com um manancial de informações, maior parte delas negativas, né? E aí, como que a gente muda, né, essa chave de, às vezes, começar um dia com tantas notícias ruins, com tantas questões que levam, às vezes, a gente até pensar, cadê Deus? Onde é que Ele está? Será que Ele existe? Né? Às vezes a gente pode ter essa fé que vacila, pode ter essa fé que se questiona. E isso não é ruim. E é isso que a gente quer conversar aqui com vocês, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque em tempo de redes sociais, os algoritmos, eles acabam sendo influenciados por aquilo que a gente vê, né? E a gente é influenciado e vice-versa. Então, assim, se eu pudesse dar uma primeira dica para vocês, para a gente melhorar nossas sintonias, o que a gente está consumindo nas redes? O que a gente está consumindo na televisão? Né? Às vezes a gente vê muita desgraça no mundo, é porque desgraça dá ibope, desgraça dá dinheiro, dá like. Então, quantas páginas de coisas boas a gente segue, de iniciativas bacanas a gente está vendo, né? Então, assim, a gente hoje tem que tomar cuidado, porque às vezes são essas coisinhas que vão minando a nossa fé, vão minando a nossa saúde mental e fazem com que a gente chegue a um nível de desesperança e ache que não vale nem mais a pena, né? Eu nem vou fazer falta. Então, são esses tipos de coisinhas pequenas que a gente pode fazer que ajudam a gente a trabalhar essa nossa fé. Mas a Meimei, né, continua lá na música, né? Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus. Então, a própria espiritualidade já dá a resposta de como é que a gente tem que trabalhar isso. Por isso que eu escolhi essa música e esse caminho para a gente conversar, né? Enfim, não sei como é a fé de vocês, mas a minha ela vacila bastante, né? Dependendo do dia, do horário, de como é a vida, às vezes a gente acaba sendo tomado pelo turbilhão de emoções que nos cercam e a gente acaba perdendo um pouco da fé. Então, trabalhar a fé na acepção que Kardec nos apresenta no Evangelho é pensar que fé tem a ver com 3 perspectivas. Elas estão interligadas, mas elas podem ser entendidas de maneiras diferentes, né? O que eu quero dizer aqui é que nenhum tipo desses da fé estão errados, né? São espécies de níveis de fé, experiências de fé diferentes, mas elas todas coadunam para o mesmo resultado. Então, lá no capítulo 19, Kardec, né, é um capítulo pequeno, sugiro a leitura, é bem legal. Acho que todo mundo já conhece o capítulo 19 do Evangelho. Mas, enfim, Kardec vai dividir em 3 grandes acepções, que ele fala, grandes concepções, que é a crença, confiança e força interior. E é a partir dessa leitura que ele vai dizer para a gente que existe como a gente ter uma fé ativa. Pode passar. O primeiro, que é o mais conhecido, né, é a fé como crença. A gente acreditar num conjunto de dogmas. Aqui eu não vou trazer nenhuma comparação com as religiões fora. Vamos falar da gente aqui dentro, né, os espíritas. Nós temos dogmas? Oi? É porque quando a gente pensa em dogma, a gente pensa em algo assim, né? Isso. Exatamente isso. Porque dogmas são inquestionáveis. A gente tem princípios básicos, né? Que estruturam todo o Pentateuco e todas as obras subsequentes, né? E alguém sabe quais são esses 5 princípios? Reencarnação, existência de Deus, imortalidade da alma
Oi? Pluralidade dos mundos e comunicabilidade com os espíritos, a mediunidade, né? Todos somos espíritos, então podemos conversar daqui para lá e de lá para cá, né? Nós somos espíritos que fomos criados por Deus, somos imortais e precisamos reencarnar diversas vezes para poder chegar à perfeição. A gente pode viver tanto aqui nesse planeta como em qualquer outro lugar do universo. E aí as inúmeras galáxias, estrelas, cometas, enfim, aonde Deus permitir que a gente viva. E a pluralidade de existências é isso, nessa reencarnação, esse processo de idas e vindas várias vezes. Então, assim, a gente acredita num conjunto de princípios. E esse conjunto de princípios mostra que, quando Kardec apresenta, não significa que a gente tem que ter, a partir desse conhecimento, uma presunção, um orgulho. Vocês já ouviram essa coisa de, o espiritismo é a religião das religiões, o espiritismo vai ser, né, eu sou espírita, quase bate no peito, né, fala assim, meu Deus, que orgulho. E aí isso vai contra o que Kardec coloca pra gente, porque fé não tem a ver com presunção. Quando a gente se coloca nessa postura de eu sou a última bolachinha do pacote, só eu sei de tudo, a gente acaba não tendo espaço para debater com o outro, para chegar no outro. Então a gente acredita num conjunto de princípios que devem orientar a nossa vida. Né? O espiritismo ele não tem nenhum livro que você vai pegar que vai dizer assim, olha, faça isso e faça aquilo e você vai chegar naquele resultado. Pelo contrário, a gente conhece toda a percepção, conhece toda a lei divina e a partir desse conhecimento a gente faz as escolhas. E por que eu estou ressaltando isso, gente? Porque a gente sabe que religiões existem inúmeras. As pessoas, elas se afinizam com aquelas religiões que mais tocam o seu coração. E a crença, ela não é medida. A minha não é melhor do que a de ninguém. Ela é só a minha crença. E por isso é importante, Kardec reafirma a questão da gente respeitar essa pluralidade de concepções, de crenças. O que ele vai falar para a gente, que a gente tem que tomar muito cuidado, é com a forma que a fé é apresentada a partir desse conjunto de informações, de dogmas, digamos assim. A fé, Kardec vai dizer que existe a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega nada mais é do que aquele conjunto de informações que a gente tem, né, que fazem com que a gente aceite tudo sem questionar. Né? A gente não pode botar uma vírgula de fora daquilo que a gente está acostumado a ouvir, porque senão é pecado, senão a gente está errado. Né? E dependendo dos absurdos, gera até fanatismo. E aí Kardec vai dizer assim, em pleno século XIX, isso não é admissível. Ele estava vivendo num contexto em que a Europa, né, estava vivenciando aí todo um processo de evolução científico, tecnológico, social, e aquele tipo de fé que você não pode questionar não cabia mais. Estava levando muitas pessoas a desistirem das suas crenças. E Kardec vai dizer que não. A fé como crença ela é importante, a gente precisa ter. Só que essa fé ela tem que ser raciocinada. E por que é importante a gente trazer essa concepção de fé cega também hoje para a gente enquanto espíritas? O tempo todo eu estou falando aqui para vocês da importância da gente estudar, da gente ler, da gente conhecer, da gente retornar a Kardec. Porque muitas das vezes a gente, dentro da nossa doutrina, acaba sendo conduzido a uma fé cega. Muitas das vezes a palavra que eu dou aqui se torna lei. E a gente, vocês acham que não pode ser questionado. Se o palestrante tal falou, então é verdade. Se a carta mediúnica veio assim, então é verdade. E aí a gente se pergunta, será que essa fé está tão raciocinada assim? Porque para a gente é muito mais fácil apontar quem está lá fora. Mas a gente aqui dentro da casa espírita, a gente está lendo? A gente está estudando? A gente está usando o nosso crivo da razão para poder olhar e ver aquele conteúdo que a gente está lendo? Aquela música que a gente está ouvindo? A gente consegue entender a importância doutrinária disso ou daquilo? Ou eu só estou fazendo porque um palestrante falou, porque um médium indicou, ou porque todo mundo ouve? Então a gente tem que tomar cuidado com a fé cega se enraizando dentro do espiritismo, porque isso é totalmente contrário ao que Kardec propôs para a gente. Então, a gente vem para a explicação, pode passar, da fé raciocinada, né? A gente sempre deve questionar, sempre deve perguntar, sempre deve inquirir a gente mesmo, que é isso que é o processo de evolução.
Se fosse pra gente pensar do mesmo jeito a vida toda, a gente vai lembrar daquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, não é? A gente não precisa, tanto que a gente reencarna inúmeras vezes para não ficar com a mesma cara, não ficar com o mesmo corpo e não ter o mesmo pensamento. Porque se fosse pra gente ficar com a mesma cara, a gente reencarnava num corpinho só e ficava com ele até o fim dos tempos, né? Eu não sei vocês, mas essa ideia de mudar de corpo é bem legal, né? Porque aí, ó, hoje eu tô gordinho, tô magrinho, então a gente vai experienciando várias expectativas diferentes, né? Então, assim, a fé raciocinada, Kardec vai dizer, é aquela que consegue encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. E aí, quando ele fala isso, ele está lembrando para a gente da importância da gente estudar. Não ler só livro espírita, não, gente. A gente tem que ler livro de psicologia, tem que ler livro de história, de sociologia, de matemática. A gente tem que estudar sempre, porque esses conhecimentos a gente leva. A gente não está perdendo tempo. E cada vez que a gente adquire mais conhecimento, a gente está ajudando a própria doutrina a progredir. A gente está olhando concepções do século XIX e pensando assim, com o método que Kardec me deu, esse conhecimento ele já é capaz de avançar? Será que a gente não pode melhorar a nossa forma de ler o Evangelho? Não é jogar fora Kardec, mas é olhar que algumas coisas da ciência, né, que não é só mais a ciência biológica, nem física, nem química, as ciências sociológicas, humanas, a medicina, evoluiu muito da época que Kardec escreveu para agora. Então a gente precisa estar sempre estudando, sempre antenado, para reforçar a nossa fé, para readquirir conhecimentos e conseguir encarar face a face qualquer questionamento de quem quer que seja, né? Então assim, a gente precisa ter essa mente aberta, né, para esse convite de reflexão ética que o Espiritismo coloca para a gente, né? A gente não tem respostas prontas, como eu falei. O Espiritismo ele dá uma base de conhecimentos, a gente atualiza esses conhecimentos e faz as nossas escolhas, sabendo que a cada escolha eu vou ter uma consequência e eu vou ser responsável por isso, né? Não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha vida passada. Eu, Camila, hoje fiz essa escolha e eu vou colher a consequência. E isso é muito importante porque a gente vê a importância do livre-arbítrio, né? Do raciocínio, o uso do nosso pensamento. Se Deus deu essa inteligência para a gente, é para a gente poder utilizar. E o nosso livre-arbítrio é um dos maiores presentes que o Papai do Céu deu para a gente, né? A gente pode ter consciência disso tudo e ainda assim querer errar. E Ele não vai tolir a gente de fazer esse movimento. É uma das coisas mais bonitas que existem. Às vezes chega a ser até preocupante, fala assim, poxa, às vezes eu queria que Deus já resolvesse aquilo, já me desse a resposta pronta. Mas Ele quer que a gente aprenda. E as lições, elas são realmente aprendidas quando a gente realmente carrega com a gente, né? Pode passar. E aí a gente vem para a segunda concepção da fé apresentada por Kardec. A fé entendida como uma questão de confiança. E aí a gente traz uma parte da carta, né, de Paulo aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, que vai dizer: é uma posse antecipada do que se espera. Então a gente tem certeza que a gente vai alcançar um determinado objetivo. Para a gente aqui espíritas, todos nós sabemos que seremos perfeitos porque somos imortais. Então, independente da quantidade de reencarnações que eu tenha, eu vou ser perfeito. Deus já sabe como é que eu vou ser lá na frente, Ele já me conhece. Então, às vezes a gente precisa ter essa noção de que há algo maior, há um objetivo maior, a crença de que há algo a mais. Né? Tem até uma música do Grupo B, fica aí mais uma dica de música, algo a mais, não sei se os jovens já conhecem, né? Não vou cantar porque, pelo amor de Deus, existe algo a mais. A gente faz, quem é de encontro conhece essa música. Engraçado, minha filha aprendeu, foi uma das primeiras músicas que minha filha aprendeu, porque ela é muito animada, fica aí a dica para vocês. Então, essa fé que gera confiança, ela não é uma fé parada, né? Porque a partir do momento que você crê, você consegue agir. É no sentido de que minha vida está uma droga, está tudo horrível, mas é só uma fase, eu vou conseguir superar. Porque eu sei que um dia nublado
não vai ser para sempre. Essa convicção, essa vontade de seguir é algo importante para o desenvolvimento da fé. E aí aqui eu trago para vocês um pensador, Paulo Freire. Sei que muita gente não gosta, tem alguns preconceitos, mas ele é um educador mundialmente famoso e pouco reconhecido entre nós. Mas ele fala, traz uma concepção de fé quase que associada totalmente à concepção que Kardec apresenta para a gente, sabe? Ele vai dizer que a fé tem a ver com esperança, né? Tanto que um dos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo é: a fé é mãe da esperança e da caridade. E esperança, e aí eu vou ler para vocês aqui. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E aí ele mostra essa ideia da convicção com um otimismo realista, que é o que essa fé como convicção apresenta para a gente, né? Não é uma esperança da gente ficar sentado, ó Deus, ó céus, me ajude, você ficar esperando cair do céu, né? Ô Senhor, me ajuda a jogar na loto e ganhar todos os milhões na Mega da Virada. Mas você jogou? Você foi lá na loteria comprar o bilhete? Que aí também é difícil, você quer ganhar, mas também não quer comprar o bilhete, é complicado. Então, assim, a gente precisa ter esse movimento, a gente precisa ter essa atitude. Então, quando o mundo está um caos, quando tudo que a gente às vezes quer é só sentar e esperar, né? Essa mensagem do Paulo Freire, a mensagem de Allan Kardec, fazem com que a gente lembre da esperança como um movimento. Lembre para a gente que a fé, ela precisa... Na verdade, a fé é a mãe de todas as outras virtudes, né? Porque quando a gente tem fé, a gente consegue desenvolver os maiores sentimentos que existem na gente. E aí, como eu disse, Kardec vai dizer, uma das mensagens aqui dos Espíritos que Kardec coloca pra gente, que a fé é a mãe da esperança e da caridade, como eu falei. Ou seja, quando ele coloca isso, a esperança, ela é a mãe do próprio amor em movimento, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em caridade, né, a primeira caridade que vem na nossa cabeça é a caridade material, né? O próprio Alexandre ressaltou aqui a importância da gente doar roupas, sapatos, brinquedos para pessoas que precisam, para o brechó que precisa realizar suas atividades. E essa caridade material, graças a Deus, a gente aprendeu, a gente sabe fazer, né? Mas existem outros tipos de caridade, e lá no Livro dos Espíritos está especificado o que é a caridade maior. E aí eu costumo brincar, quem já viu minhas palestras, eu acho que eu chego a ser repetitiva todas as vezes que eu digo qual é a concepção de caridade, segundo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que significa caridade de acordo com o que Jesus explicou. E os Espíritos vão responder que é o BIP do Papaléguas. Todo mundo conhece essa passagem do Livro dos Espíritos, né? Que eles botam lá o Papaléguas, tem até o desenho da ilustração do Papaléguas correndo. Tô brincando, gente. O BIP é uma forma da gente memorizar o que significa a caridade. A caridade em movimento é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a partir do momento que a gente é benevolente, o que é ser benevolente? É você ser bom, é você ser justo, né? Com a forma como você se vê e vê os outros. Não é passar pano, não é dizer que tudo que o outro faz está bom, tudo que você faz está bom, mas reconhecer o esforço de cada um que está tentando se dirigir para o bem. E aí isso tem tudo a ver com a indulgência, que a indulgência hoje a gente pode entender como um sinônimo de alteridade. Porque assim, se a gente pegar a indulgência na sua concepção, como está lá no Livro dos Espíritos, é como se a gente tivesse que se colocar no lugar do outro. E a gente nunca vai conseguir estar no lugar do outro. Então, quando a gente usa a acepção de alteridade, eu reconheço o lugar do outro e eu estarei ali ao lado do outro para ajudá-lo. E essa é uma das caridades mais difíceis que a gente tem, né? De reconhecer o outro em seu lugar e reconhecer o que eu posso fazer para aquele outro para ajudá-lo.
E o maior de todos é o perdão, né? E aí Jesus vai falar que é o perdão das ofensas. E aí vai ser colocado, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 70 vezes 7. Cada ofensa. Então, o que os Espíritos reforçam para a gente? Que é para a gente nem se sentir ofendido. A melhor forma da gente praticar caridade é trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa presunção. Porque aí, o que o outro falar de mim vai dizer mais sobre ele do que necessariamente de mim. Porque o que eu tenho para resolver é comigo e Deus. Né? Não importa, né, o que os outros pensam, o que aquele outro pensa de mim. E quando a gente faz esse tipo de acepção, de conceber a fé como algo maior, né, do que simplesmente uma crença, do que simplesmente uma vontade, realmente uma questão de ser, né, algo, de ter algo, ter posse de algo, a gente pode fazer melhores escolhas para a gente e da gente para o outro. Porque se tem uma das coisas mais belas que a doutrina espírita coloca reforça a nossa responsabilidade com os nossos atos e de que maneira os nossos atos impactam na vida dos outros. Então, a importância da gente desejar aos outros que gostariam que lhe fizessem. Então, da gente refletir sobre como escolhas pequenas do nosso dia a dia e aí escolhas mais amplas em torno de sociedade impactam na vida daqueles que estão ao meu redor, né? Então, que a gente consiga pensar, né, até lembrando de um Emigran, se eu não me engano, eu não participei, mas é um tema que muito me agrada, que é que mundo que eu vou deixar para mim. Né? Porque muitas das vezes, eu vou fazer tal escolha porque isso só diz respeito a mim, isso vai me favorecer hoje. Mas a gente vai desencarnar, né? Se tem uma certeza que a gente tem, que a gente vai partir. E aí a gente vai ser convidado a voltar. E quando a gente for convidado a voltar, que planeta eu deixei na última encarnação para mim? A gente precisa ter essa noção de fé, né, como fé ativa e como uma fé que movimenta e mobiliza não só as nossas crenças, mas as nossas escolhas. E aí a gente chega ao último. Que é entender a fé como determinação. E aí, eu não vou ler aqui, mas é como ele começa a apresentar o capítulo, né? A parábola que Jesus apresenta para os seus discípulos, que de maneira geral eu vou tentar resumir, né? Um pai chega para Jesus com seu filho, né? Que na parábola está descrito como um lunático, mas hoje, com nossos avanços científicos, a gente pode dizer que ele tinha alguma questão de saúde mental bem grave, né? E que esse menino, ele se jogava no fogo, se jogava na água, se jogava no fogo, se jogava na água. E esse pai estava lá com Jesus falando assim: mestre, eu levei para os seus discípulos e eles não conseguiram curar meu filho. E aí Jesus vira para eles e fala: homens de pouca fé, né? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam apontar para aquela montanha e pedir para que ela saísse. E aí ele cura o menino, né? O spoiler, mas ele cura o rapaz. E aí vem todo um debate sobre essa questão da fé daqueles discípulos. Vocês imaginam, se aqueles homens e mulheres estavam em volta de Jesus e tinham a fé que vacilava, a gente tem direito também, né? Então, assim, né, se estava do lado de Jesus, você não conseguia fazer, se estava ali escolhido por ele, você também vacilava, então a gente está até bem, né? Então é importante a gente lembrar que, até botei a figura do grão de mostarda, eu sempre fico curiosa, né, da gente lembrar. O grão de mostarda, ele é muito pequenininho mesmo, né? É um tamanho em comparação ao dedo, né? E quando Jesus fala isso, né, ele não está falando no sentido literal. A gente não vai ter uma força psíquica que a gente vai levantar essa casa aqui e vai levar ela lá para a praia de Sepetino para a gente ver o pôr do sol. Não é isso, não é telepatia, não é força de vontade apenas. É uma questão da gente realmente... Pode passar. Acabar com as montanhas do nosso dia a dia. Assim sendo, irmãos, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, graças te damos por mais uma lição, por mais um aprendizado, e que possamos realmente, Senhor, cada vez mais valorizarmos a nossa família, o convívio familiar,
como oportunidade bendita de aprendizado, crescimento e progresso para cada um de nós. E que a tua presença, Jesus, em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, possam ser uma constante. Sê conosco, Senhor, agora e a cada passo de nossa jornada. Graças a Ti.